Noite, tudo Boa bem? noite, tudo jóia, tudo tranquilo. Tudo É, certo. vamos esperar vamos esperar um minutinho para ver se a gente, né, esperar a turma tá chegando aí. Como é que Sim, você tá? Como é que você tá? Tudo tranquilo? tudo certo. Trancanfiado em Rapaz, casa, não é, saindo de to- casa para nada. todos nós, né? Momento dificílimo, Rapaz, né, cara? tá Dificílimo. muito difícil. E o E pior, acho que vai demorar um pouquinho para passar, né? cara, o pior é que a sensação que a gente tem é que a perspectiva é de piora, né? Sensação de que as coisas ainda não chegaram no pior. Isso é que é ruim, né? Isso é que é mais É, difícil. a Né? gente via as reportagens, né, dessa pandemia nos outros países, aí via aquela curva subindo, para então começar a descer. Eu acho que no Brasil ainda está subindo. É, Eu exatamente. A espero gente estar achou, errado. a gente achou que estava tomando medidas de maneira antecipada, né? E com isso evitaria chegar naquele pico, mas pelo visto não surtiram os resultados esperados e as coisas estão realmente caminhando para um cenário bem difícil. Exatamente. Bem difícil. Meu amigo, eu tenho uma proposta para te fazer. Bora? Quando a sala até ficar aqui um pouco mais cheia, a gente refaz a proposta para o pessoal ficar sabendo. Mas a minha proposta é a gente entrar no tema em algum momento, mas começar falando sobre essas resoluções do CNJ, prazo que suspende, prazo que não suspende, que eu acho que Pô, está uma dúvida bem grande aí do pessoal. eu ia te propor exatamente isso. A gente não combinou, obviamente, mas eu ia te propor que a gente começasse, antes de entrarmos no tema mais direto, que é sobre recursos, né, a atuação dos advogados na esfera recursal, Sim, mas que a gente abordasse essa resolução número 318 do CNJ de hoje, né, em especial ela, em que pese ela faça referência às outras duas, né, 313 e 314, sim. mas exatamente porque ela faz referência às outras é que deu toda a problemática, né? Deu, Mas acho rapaz, muito deu. importante que a gente aborde, sim. Eu acho muito importante que a gente aborde, porque isso aí está dando muita confusão. E eu até me preocupei um pouquinho com algumas divulgações que foram feitas de outras subseções até, né? Comunicando, se, a meu ver, de maneira um pouco precipitada, comunicando que os prazos estavam todos suspensos novamente. E eu gostaria de conversar com você para a gente demonstrar que não é bem isso, né? Perfeitamente. Mas Bom, vamos eu lá. acho que é bem legal a gente falar sobre isso. Cumprimentar aqui o meu amigo Rodrigo Fux, que acabou de entrar. Rodrigo está sempre aí, um abraço. Rodrigo é o terceiro elo das nossas lives, Cristiano, porque É, ele sempre faz aqui um comentário, coloca aqui uma que observação, bacana, que bacana, ajuda que bacana, bastante, realmente que ajuda. bacana. Seja bem-vindo, Bom, sejam todos bem-vindos. Ó, o Rodrigo isso, Peçanha entrou também agora aí, Rodrigo ó. Peçanha, Grande só amigo. gente boa. Bom, Flecha, vamos lá é, então, amigo. Vamos começar então. Bom, eu vou primeiramente te apresentar, em que pese dispense comentários e apresentações, né? De maiores formalidades. Estamos aqui com o professor Alexandre Flecha, grande amigo, professor, advogado, e que vai hoje conversar com a gente sobre recursos, enfim, atuação dos advogados na esfera recursal. Mas a gente está comentando agora aqui que vamos começar, né, falando sobre a resolução número 318 do CNJ de hoje, que disciplinou ou complicou um pouco, né, com a sua redação bastante ruim, a questão relativa aos prazos, né? Então, Alexandre, meu amigo, a bola está contigo. Bom, meu amigo, realmente esse negócio dos prazos estão bem complicados. Eu fiz uma postagem na segunda-feira, que passou agora, dia 4, que era o dia que retornavam os prazos, e foi uma confusão danada. Acho que muita gente printou, acho não, tenho certeza aqui, porque me disseram, muita gente printou esse post que eu fiz e colocou em grupos de WhatsApp para fazer discussão e tudo, e aí foi um negócio bem complicado mesmo. Então, vamos começar estabelecendo o que diziam as resoluções 313 e 314 para a gente Tá? poder chegar a 318. Porque a 318 diz: prorrogam-se as disposições das resoluções 13 e 14 até 31 de maio. Então, a gente tem que saber o que diziam essas para poder falar sobre essa de hoje, né, que saiu agora na parte da tarde, inclusive, e que deu muito pano para manga. Então, os prazos os prazos em processos eletrônicos, eles voltariam no dia 4. E os prazos em processos que correm autos físicos, eles seriam
cessaria a suspensão no dia 15, que é uma sexta-feira, então voltaria a correr no dia 18. Então, aqui no Rio de Janeiro especificamente, e a gente fala com o público aqui, né? A internet permite falar para o Brasil inteiro, então, especificamente no Rio de Janeiro, muita gente me pergunta, mas ainda tem processos em autos físicos no TJRJ, no Rio de Janeiro? Como Eu falei, tem? tem e tem muitos. Tem muitos. Só para começo de conversa, todos os criminais são físicos ainda. Não Alguns é? Então, estão migrando para o eletrônico, alguma coisa, pouca, né? Mas pouca, muito pouca. o grosso não é. Está tudo do lado criminal. E o CNJ ele não faz só para o processo civil, né? Ele faz para os processos de um modo geral. Então, tem que fazer essas previsões também. Mas aí, a grande confusão que deu é que o prazo, segundo a resolução do CNJ, os prazos voltavam a correr no dia 4. E aí, a primeira grande confusão que deu, eu tive que responder um monte de perguntas, inclusive pelo Instagram e tudo, é que, na verdade, o prazo volta dia 4. Mas a contagem desse prazo é dia 5. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Porque, na verdade, o artigo 224, parágrafo 1º do CPC, diz que quando a intimação ocorre durante um dia não útil, presume-se que ela é feita no dia útil. Então, se saiu alguma intimação durante o prazo da suspensão, era um dia não útil, presume-se que a intimação se deu no primeiro dia útil subsequente, que foi 4, e, portanto, a contagem começaria no dia 5. Então, essa é a primeira coisa a se estabelecer. Mas aí, Alexandre, só uma observação em relação a esse ponto. Mas, quanto aos demais prazos que já estavam em curso e que foram suspensos, o dia 4, obviamente, ele conta, né? Conta, exatamente. Assim, se a intimação se deu num dia não útil, então, se a intimação ocorreu durante a suspensão do prazo pelo CNJ, aí presume-se que ela foi feita no dia 4, exclui-se o dia do início e começa a contagem no dia 5, que é aquela famosa distinção entre início do prazo e início da contagem do prazo. Então, o prazo se iniciou no dia 4 e a contagem começa no dia 5. Agora, isso vale para as intimações ocorridas durante a suspensão em razão da pandemia. Isso aí. Porque se os prazos começaram a contar antes, como o CNJ disse que era um caso de suspensão e não de interrupção, quando cessa a causa suspensiva, recomeça a contar pelo restante. Exatamente. Então, eu tinha 15 dias úteis, gastei 6 dias úteis antes da suspensão, que foi 19 de março. Então, no dia 4, você conta o dia 4, inclusive, para a retomada desse prazo. Perfeito. Essas duas situações me parecem tranquilas, porque é letra de lei, não tem muito para onde correr. O grande problema foi quando eu postei sobre os 10 dias para intimação tácita. Ali deu muito problema. Sai a intimação pelo portal, se a gente não abre, contam-se o prazo de 10 dias. Ó, o Rafael aqui nos cumprimentando. Rafael, um abraço para você. Rafael é o rei das palminhas, é o rei das palminhas. Tá rapaz. Rafael tá me devendo uma outra pizza daquela, tá, Rafael? Só para deixar claro aqui em público, já estou cobrando. E aí, quando a intimação ocorre e você não abre a intimação, você tem 10 dias para que ocorra a chamada intimação tácita. E aí é que vem o pandemônio. Esses 10 dias para a intimação tácita são contados durante o prazo da suspensão? E aí, duas correntes surgiram com relação a essa pergunta. E, claro, elas são bem antagônicas. A primeira corrente diz: o prazo para a intimação tácita é um prazo processual e, como qualquer prazo processual, ele também estaria suspenso. Essa é a regra do CPC. Uhum. E, portanto, se a intimação se deu em algum momento durante a suspensão se a intimação se deu durante a suspensão do CNJ, no dia 4, você começaria a contar os 10 dias para a intimação tácita e só então você contaria o seu prazo normalmente. Essa é uma corrente. Eu não defendo essa corrente. A segunda corrente diz que essa previsão dos 10 dias para a intimação tácita está no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei do Processo Eletrônico, que é a Lei 11.419. Isso aí. E o artigo 5º, ele fala muito sobre prazos de um modo geral. E para todos os prazos, exceto esse de 10 dias, todos os outros prazos, ele faz uma previsão de prorrogação.
Então, se acontecer um dia que não seja dia útil, prorroga até o dia seguinte. Se acontecer um dia que o fórum fechou mais cedo, prorroga ao dia seguinte. Existe uma série de previsões de prorrogação dos prazos em processos eletrônicos lá no artigo 5º. O único prazo que não tem essa previsão de prorrogação é o prazo de 10 dias para intimação tácita. Então, o que diz a segunda corrente? Quando a lei quis criar uma prorrogação, ela fez expressamente. Então, quando ela não falou sobre a prorrogação, é porque ela não existe. Ah, mas o CPC diz que existe, e o CPC é de 2015, e a 11.419 é de 2006. Só que essa é uma antinomia que não se resolve pelo critério do temporal, e sim pelo da especialidade. A Lei 11.419, ela é especial com relação ao CPC para falar de processo eletrônico. Então, essas são as duas correntes que nasceram. Particularmente, eu gosto mais da segunda corrente. Eu acho que os 10 dias correram naturalmente durante a suspensão. Primeiro, porque a lei especial afasta a lei geral, e a 11.419 é específica com relação ao tema. Eletrônico, né? Exato. E segundo, falando já como advogado, a gente não pode correr riscos. Sim. Vai que eu adoto a teoria de que os 10 dias só começaram a contar dia 4, e o cartório onde está meu processo começa a entender que contou durante o período de suspensão. Eu perco os meus prazos, vai ser uma enxurrada de agravo de instrumento, correndo o risco de se sedimentar a posição de que os 10 dias correram durante o prazo de suspensão. Então, na minha opinião, é muito mais seguro, eu acho juridicamente bem defensável, mas ainda que eu não queira ficar só com o jurídico, eu acho muito mais seguro para o advogado contar esses 10 dias da intimação tácita durante o prazo de suspensão. E é claro, isso só vale para aquelas hipóteses em que o advogado não abriu a intimação, né? Sim, se abriu, não faz diferença. Está falando só para o caso da intimação tácita. O que você acha, Cristiano? Qual a tua opinião? Não, eu concordo com você, Até por conta dessa questão, né? Se ele tem a intimação expressa, ou seja, se ele abriu a decisão e tomou ciência expressamente, ou seja, vai valer, né, aquela intimação no momento que ele abriu, como estava suspenso, considera-se o dia 4 de maio para sua efetiva intimação. Então, me parece também razoável que, quanto à intimação tácita, o prazo ali estivesse correndo normalmente, né? E ela, sim, tendo encerrado dentro do prazo de suspensão, joga para o dia 4 e, consequentemente, contagem a partir do dia 5. Eu concordo. E é o que você disse, né? Mais do que uma posição meramente teórica, vamos dizer assim, porque eu acho que realmente essa é a mais correta, é uma posição da advocacia mais cautelosa, né? Exatamente. Não vou correr um risco desse. Não vou correr numa situação excepcional em que as coisas chegaram já, né? Sem que eu pudesse agir de maneira diferente, é claro, você vai conduzir de uma forma que você consiga reverter o problema, né? Mas se você tem condições de antemão, né, de se posicionar sobre isso e considerar aquele prazo como tendo sido um prazo contado no que toca à intimação tácita, eu não tenho a menor dúvida que eu na minha advocacia, considero aquele prazo correndo durante o período de suspensão. E até porque é o público para o qual a gente se dirige, né? Se a gente está falando para a academia, é uma coisa, mas nós estamos falando para advogados, né? Para colegas advogados, aqui no perfil da OAB de Campos. Então, a segurança para o advogado conte esses 10 dias durante a suspensão. Exatamente. Essa é a minha preocupação, né? A preocupação é exatamente com relação a isso. E prazo, é o que você falou, é uma tremenda instabilidade. Claro que o momento é terrível, né? Você ainda tem essas situações de instabilidade, gera ainda mais insegurança. E até para que a gente, né, nós da advocacia, que a gente possa minimizar esses riscos, a gente tem que realmente considerar sempre o pior cenário, né? Sempre o pior cenário. Então, vamos considerar o prazo contando nos 10 dias ali durante a suspensão. Que aí você não tem nenhum problema. Eu acho bem mais seguro fazer assim. E aí, isso tudo estava na Resolução 313 e depois na Resolução 314, que prorrogou a 313. E aí, hoje, no meio da tarde, nós fomos surpreendidos com a Resolução 318.
que, assim, com todo respeito, ela não me parece. Eu nem estou dizendo que a falha é da resolução. A falha pode ser minha de interpretação. Mas, na minha opinião, a redação não ficou muito clara. E num período em que as dúvidas surgem em profusão, não dá para a gente correr. Você ri, né? Não foi muito claro. Porra, foi ruim. A gente tem que ser educado. Tá certo. Mas, não é? Mas, assim, eu não achei clara a redação. A redação é basicamente assim: artigo 1º. Prorrogam-se as disposições das resoluções 313 e 314 até 31 de maio de 2020. Então, qual é a primeira conclusão que a gente chega? Assim, lendo e concluindo rápido. Se a 313 e a 314 falavam de suspensão de prazos, tanto para processos físicos quanto em autos eletrônicos, prorrogando para o dia 31, todos estariam prorrogados, então, todos os prazos, autos físicos ou atos eletrônicos, estariam prorrogados até o dia 31. É uma conclusão. Sim. Mas aí, o artigo 2º dessa resolução 318 diz assim: se for determinado o lockdown, aí sim os prazos em autos eletrônicos também ficarão suspensos enquanto durar a medida. Então, quando a gente interpreta os dois artigos, e veja, essa é uma resolução que saiu algumas horas atrás. Então, Sim. é claro que são interpretações que a gente faz e que não são tão refletidas assim, é o que a gente conseguiu pensar. A primeira interpretação me parece ruim. Artigo 1º, prorrogou as resoluções 313 e 314, então os prazos estão todos suspensos, físicos ou eletrônicos. Essa me parece uma conclusão ruim, quando você lê que no parágrafo 2º está escrito expressamente: os prazos em autos físicos e eletrônicos, e aí o que nos interessa é o prazo em autos eletrônicos, os prazos em autos eletrônicos ficarão suspensos em caso de lockdown. Então, qual é a conclusão a contrário senso? Se não tiver lockdown, não vai prorrogar os prazos em autos eletrônicos. Aí estariam prorrogados só os físicos. Porque prorrogar pressupõe estender algo que está em vigor. Me ajuda aqui, você que é o campeão da hermenêutica, me ajuda aqui. Você, fera da hermenêutica, me ajuda aqui. Eu só posso prorrogar algo que está valendo. Sim. Eu não posso prorrogar algo que já deixou de existir. Exatamente. Se algo já deixou de existir, eu posso restaurar. Mas não tem como prorrogar aquilo que já foi embora. Exato. Então, se no dia 7 sai uma medida dizendo prorroga-se o que está em vigor na 313, 314, só o que ainda está em vigor nessas resoluções é o prazo dos autos físicos, que em tese iriam até o dia 15 e agora estão prorrogados até o dia 31. Como é que eu vou prorrogar o prazo, a suspensão que já não existe mais? Não posso prorrogar uma suspensão que não existe. A suspensão acabou no dia 30 de abril. Com certeza. Não foi nem 4 de maio, não. Foi 30 de abril. E aí 1º de maio foi feriado, 2 e 3 foi sábado e domingo, e aí voltou no dia 4. Mas acabou mesmo a suspensão no dia 30 de abril. Aí eu vou prorrogar uma suspensão que não existe mais? Não faz sentido. Mesmo assim, eu fiquei na dúvida. E aí o que eu vou dizer agora, eu estou autorizado. Eu perguntei especificamente para a pessoa se eu poderia falar na live que eu faria agora com você, presidente. E ela disse que sim. Bom. Quando eu fiquei nessa dúvida, eu falei com a doutora Renata Gil, que é a atual presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros. Ela fica em Brasília, a sede é em Brasília, ela fica lá. E eu mandei uma mensagem para ela, dizendo: viu essa resolução aqui? Eu consigo pensar em 2 interpretações. Qual que você acha? Depois ela me mandou, eu até postei isso no meu Instagram e postei entre aspas com o nome dela embaixo, que foi ela que me mandou. E aí ela me mandou dizendo: olha, a interpretação que eu estou vendo aqui em Brasília, e é a que eu vou lançar oficialmente na AMB, é que só estão prorrogados até o dia 31 os prazos em autos físicos. Autos eletrônicos estão correndo, a não ser que ocorra o lockdown. Então, ela me disse expressamente, além da interpretação, a gente tem essa informação que foi dada por ela, que eu acho que é bastante pertinente.
Sim. Não, né, também, como você está dizendo, está tudo muito novo, né? Foi agora no final da tarde, um turbilhão de coisas acontecendo. Mas a redação, de fato, é muito ruim, né? Eu acho que num momento como esse, tudo que a gente não precisava era de uma resolução confusa desse jeito, ainda mais Sim. resolução que disciplina prazos, né? Tá todo mundo numa instabilidade tremenda, você vem com uma resolução muito mal redigida, né? Os parágrafos realmente não vou dizer que eles se contradizem totalmente, mas eles insinuam pelo menos uma contradição, em que pese eu concorde totalmente com a sua interpretação. Mas acho que numa hora como essa, você não pode editar uma resolução que crie dificuldade ou que dê várias interpretações, motivos para várias interpretações. Eu acho que é muito ruim isso. Mas, ao mesmo tempo, eu concordo com você, claro. Me parece que só faz sentido existir o artigo 2º, quando ele diz que os prazos ficarão suspensos em caso de lockdown, né? E, na verdade, esse artigo é a razão de ser dessa resolução. Só que, né, por uma redação Acabou infeliz, colocando o resto todo. exatamente, incluiu tudo ali. E, claro, já até colocaram aqui como perguntas aqui, né, como funciona com relação ao lockdown parcial do Rio de Janeiro, por exemplo, né? São questões que vão precisar ser resolvidas na prática, né? Na prática. O Rio ainda é mais, a cidade do Rio ainda é mais, vamos dizer, situação ainda mais inusitada, né? Porque quando você tiver, e aparentemente é isso, pelo menos agora, né? Que pode acontecer aqui no estado do Rio, lockdown de cidades, né? Aí você vai ter, adotando essa resolução do CNJ, penso eu, né? Que os prazos naquelas respectivas comarcas fiquem suspensos, né? Só que a cidade do Rio está com um lockdown de bairro, né? Bairro. Campo Grande está com lockdown. Então, assim, é difícil que a gente se posicione de maneira definitiva de como isso vai ficar na prática. É bem complicado, bem complicado. Sim. E ainda existe o problema dos atos que são plurilocais, os atos que a gente pratica em mais de um local. Então, eu vou te dar um exemplo. Um exemplo que serve para a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora. Como eu falei, né, muitos estão de fora do Rio, mas a gente tem uma iminência de lockdown na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo, no Maranhão foi a cidade de São Luís e outras 10 cidades, se eu não me engano, outras 10 cidades. No Pará, a gente tem Belém e outras cidades, não me lembro quantas agora. E aí imagina o seguinte, pegando um exemplo aqui do Rio, mas isso vale para qualquer lugar. Imagina que eu quero interpor um agravo de instrumento e o meu processo está aí em Campos, mas eu tenho que interpor no Rio. Campos não tem lockdown e o Rio tem. E aí, o prazo está suspenso ou não está? Essa me parece fácil, porque o prazo começou em Campos, Campos está tranquilo, não tem lockdown, então não está suspenso, pode praticar. Aí, quando eu interponho o agravo no tribunal, se os autos forem físicos na origem, eu tenho 3 dias para comunicar o juízo à COR. Essa exigência é do agravo. E o agravo está no Rio. E a cidade do Rio tem lockdown. E aí, está suspenso ou não está suspenso? Tinha pensado nessa? Não, sim. Só tem desgraça. Vai dar muita confusão ainda. Então, eu acho que vai acabar acontecendo que o CNJ vai voltar atrás e suspender todos os prazos tudo de novo, porque está dando muita confusão. Não surtiu o resultado que se desejava, ou pelo menos que parcela da advocacia desejava. Está dando muito mais problema do que solução. A verdade é essa. Tá muito ruim. Muito ruim. Olha só quem está nos assistindo aqui, ó, Antônio Aurélio Abirrame Duarte. Ele é juiz de direito e ele é vice-presidente da AMAERJ. E um querido amigo. Então, Antônio, a gente já deixa aí uma sugestão para ser discutida, inclusive no âmbito do TJRJ. Seria um ato conjunto da presidência com a corregedoria para tentar explicitar, tentar interpretar essa resolução para o Rio de Janeiro. Acho que seria bem importante, porque o período é muito ruim. E é ruim para todo mundo, porque o advogado está preocupado se ele vai perder o prazo ou não. O advogado da parte contrária, aqui o Antônio cumprimentando, um abraço, meu amigo. Fica a ideia aí, tá, Antônio, para você levar para o tribunal. O advogado da parte contrária está preocupado se nós cumprimos o prazo ou não para ele suscitar a intempestividade. O tribunal vai ter um sério problema se ele não uniformizar isso,
Porque cada cartório tem o seu RE e cada RE vai certificar de um jeito. As partes vão recorrer. E aí, no final das contas, a gente vai ter uma enxurrada de agravo de instrumento dentro do tribunal que já está assoberbado de trabalho. Ou seja, é preciso delimitar exatamente o que é isso que o CNJ quis dizer dentro do âmbito de cada tribunal para evitar problema para todo mundo, inclusive para o próprio tribunal, porque vai ficar lá uma enxurrada de agravo de instrumento. É bem complicado. Aliás, a resolução também ela estabelece a possibilidade de cada tribunal, se entender, né, necessário, suspender os seus prazos, né? Isso, mediante consulta ao CNJ, ainda tem essa, explicando ao CNJ por que é necessário suspender no âmbito daquele território, se for Estado, se for TRF, a região. Bom, eu acho que tem que fazer alguma coisa. Sim. Eu lembro quando nasceu o CPC, 2016 ele entrou em vigor, e aí tinha uma discussão. Tinha um monte de discussões, mas tinha uma especificamente que falava sobre a contagem do prazo em dias úteis nos juizados especiais. Sim. Lembra disso? Lembro. Em civil contava em dias úteis, aí aquilo se aplica ou não se aplica ao juizado. Duas correntes, cada juiz fazia de um jeito, e a COGES, na época era a desembargadora Ana Maria, ela fez uma recomendação dizendo que nos juizados se contasse em dias corridos. Particularmente, eu não concordava com aquilo. Eu sustentava que eram dias úteis e depois veio a lei dizendo que eram dias úteis mesmo. Mas eu achei muito bom que o tribunal tivesse feito aquilo. Porque mesmo que eu não concordasse com a regra do jogo, eu agora sabia qual era essa regra. Havia uma previsibilidade, né? Exato. Eu podia não gostar daquela previsão, mas eu gostava muito de saber que todos os juizados fariam de uma mesma maneira. Porque senão a gente não sabe como faz. Você imagina os advogados que só fazem juizado. Tem advogado que trabalha com massa, que faz muito juizado. Cada juizado era um problema. Então, era preciso que os tribunais regulamentassem isso, ainda que a gente não goste do resultado, mas para que a gente saiba o que fazer. Isso eu acho muito importante. Eu acho que quanto mais pudermos, né, eliminar a insegurança, é evidente que é melhor, né? Ainda mais nesse momento. Né? E com relação a um tema extremamente relevante, que é prazo. Então, me parece verdade. Importante o que você falou, que não seja a solução que agrade a todo mundo, mas é preciso que haja uma definição. Né? Que haja uma definição. Exatamente. Afinal, os prazos estão suspensos, não estão suspensos, enfim, qual será a interpretação? Olha só, a Alessandra Bordeaux botou uma frase aqui, eu acho que é para você, Cristiano, que ela botou: professor, então você é professor, é contigo mesmo. Professor, tem que dar aula para quem formula essas resoluções, aula de redação. Eu acho que seria legal. Eu não vejo qual é a dificuldade de fazer uma resolução dizendo assim: se o seu processo está em autos físicos, não está correndo prazo até dia 31 de maio. Se está em processo em autos eletrônicos, está correndo. Se tiver lockdown, para tudo. Isso, ponto. Fácil. Eu acho que é tão mais fácil fazer assim. Eu acho. Mas veja, vamos lá. Diga. Não, pode falar. Olha só, essas gargalhadas aqui de Nanda Flechas, da minha esposa, que está aqui me assistindo. Um beijo para você. Bacana. Isso, eu falei para ela: amor, eu vou ter que sair porque eu vou fazer uma live. Agora ela acredita mesmo, que ela está me vendo aqui. Ela sabe que eu estou aqui. Uma outra questão, ainda envolvendo esse período excepcional, eu nem tinha pensado nisso, eu confesso, mas vieram tirar essa dúvida comigo, e aí eu fiquei pensando que pode ser dúvida de muita gente. Olha o caso concreto, olha que interessante. O processo está em autos físicos. E aí tinha uma penhora determinada, penhora de percentual de faturamento. O devedor fechou as portas por causa da pandemia, não em definitivo, mas está fechado, não está vendendo nada. E ele tem um faturamento muito pequeno por causa das vendas online. E ele queria fazer uma petição dizendo: senhor juiz, o meu percentual agora, o meu faturamento total está muito pequeno. Então, até esse percentual, eu estou precisando nesse momento. Então, dá para suspender essa penhora só durante o período da pandemia? Porque isso me ajuda a sobreviver e também uma garantia de que, se eu sobreviver, o credor vai receber depois. Aí
foi uma advogada que falou comigo, disse, Flecha, a situação é essa, então eu quero peticionar, pedindo ao juiz, só que está em autos físicos. Então não adianta eu fazer uma petição eletrônica, porque os autos são físicos, não adianta eu ir lá no cartório, porque o fórum está fechado. O que eu faço para pedir uma medida urgente em autos físicos? E aí, isso vale especificamente para o Rio de Janeiro. Quem é de fora do Rio vai ter que olhar a resolução do seu próprio tribunal, mas no Rio de Janeiro eu fui olhar a resolução. E aí a resposta é a seguinte, você faz uma petição pedindo isso que você quer, eletrônica, junta como documentos a essa petição eletrônica, junta documentos também eletrônicos, lá dos autos físicos, isso pressupõe que você tem essas cópias com você, faz essa petição toda, e lá no endereçamento, lá no cabeçalho, você vai endereçar ao plantão judiciário. É o plantão extraordinário, é isso aí. Você vai endereçar ao plantão, você não vai endereçar para a vara, pro plantão. E distribui não, e protocola essa petição eletrônica. É isso aí. Faz a petição eletrônica para o plantão, ele vai apreciar e depois comunica o juízo de origem e sai as intimações necessárias. Então, é uma coisa muito excepcional, né? Eu realmente não sabia. Eu fui olhar a resolução para ver como é que era. O plantão extraordinário, ele, nesse período agora, ele existe, o extraordinário, né? Ele existe apenas para autos físicos, né? Sim. E, dentre outras situações, para situações emergenciais, como essa que você narrou aí, né? O peticionamento eletrônico que pese vai ser direcionado para um processo físico. Exatamente. E aí, assim, a advogada fez, conseguiu lá, não sei o resultado, mas ela conseguiu dar entrada na petição dela para ser apreciada. Pois não, presidente? Agora não. O senhor pode puxar? Eu não. Não, já que você tocou no tema aí de instabilidade, de insegurança nesse período, né, que é necessário que a gente tenha o quanto mais segurança e não insegurança, eu queria saber da sua opinião de um tema relacionado a recursos, né, que seria o tema da nossa live, né? Enfim, vamos entrar no tema da live. Que seria o tema dela e que é seguramente um dos temas mais polêmicos, embora, quer dizer, a meu ver, a posição do STJ, em que pese, né, aplicável a todos os casos, trouxe, a meu ver, tá, mais instabilidade, mais insegurança do que a solução, que é quanto ao cabimento do agravo de instrumento, né? Famoso rol do artigo 1015, se era se era um rol taxativo, se não era taxativo, se mesmo sendo taxativo, se permitia uma interpretação extensiva. Enfim, esse tema chegou no STJ e foi julgado pelo regime de recursos repetitivos no final de 2018, né, com a fixação da tese jurídica, estabelecendo que o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada, né? E, enfim, eu particularmente não sei bem o que é uma taxatividade mitigada, mas eu queria saber... Se é taxativo, não é mitigado. Se é mitigado, não é taxativo. Mas fica esquisito isso, né? Eu queria saber qual é a sua opinião acerca disso e, a meu ver, e eu vou até justificar de antemão o porquê porque, a meu ver, isso gera uma instabilidade, exatamente nos casos, né, em que não há previsão legal, em que a pessoa interpõe agravo de instrumento e, eventualmente, o tribunal entenda que não é caso de agravo de instrumento, né? Se teria havido ali para aquela pessoa uma preclusão consumativa ou se não teria havido, se ela poderia, então, posteriormente, impugnar aquela decisão através de apelação, que é como estabelece lá o 1009, parágrafo 1º. Certo. Eu queria começar essa parte, já que eu estou falando com tantos advogados, eu queria começar com uma frase que eu sei que é polêmica. Alguns concordam, outros não concordam, mas essa frase é longe de ser verdade. Eu não estou falando uma verdade, eu estou falando só uma opinião. É só a minha opinião. A fase recursal, na minha opinião, é a fase mais importante de todo o processo. Porque é onde o processo termina. Eu vejo, estatisticamente falando, né, sem falar de uma pessoa ou de outra, mas falando assim de um modo geral, o que eu vejo é que os advogados gastam um esforço imenso na primeira instância e na hora da fase recursal se limitam a fazer uma petição
e acompanhar o julgamento, como se o recurso fosse só isso. E o recurso, eu digo que é a parte mais importante, porque no final das contas é onde vai se resolver. Quantas vezes eu advogo, Cristiano, há 22 anos? Quanto tempo você advoga? Se não 24. quiser confessar, 24. ok. Eu advogo há 22 anos. Nesses 22 anos, deve ter acontecido, mas eu não me lembro de ter vencido uma sentença na sentença. Ou seja, de ter vencido uma sentença e a própria sentença transitou em julgado, de que não teve recurso da outra É parte. raríssimo, raríssimo, raríssimo. Pois é, deve ter acontecido na minha vida, mas eu não consigo me lembrar de tão raro que é. Então, se a gente perde, a gente recorre. E se a gente ganha, a outra parte recorre. O que significa que, em última análise, quem vai julgar por último aquele processo é o tribunal, é a fase recursal. E parece que o grande esforço do advogado é destinado à primeira instância, quando, na verdade, o grande esforço deve ser para as duas fases. Você gastar todos os seus esforços, toda a sua energia na primeira fase, que é a fase de primeira instância, mas também na fase recursal. E o recurso não é só uma petição. Não é? Você sabe bem disso, o recurso não é só uma petição. Na verdade, o recurso é um processo em miniatura. O recurso é um processinho. Uhum. O processo tem petição inicial, o recurso também tem. Só que eu chamo de petição do recurso. O processo tem contestação, o recurso também tem. Só que eu chamo de contrarrazões. O processo tem provas, o recurso também tem. O processo tem audiência, o recurso também tem, exceção de julgamento. O processo tem sentença, o recurso também tem. Só que eu chamo de acordo. Então, o que acontece no recurso é um espelho do que acontece no processo. Então, a energia gasta pelo advogado na primeira instância tem que ser um espelho do que o advogado vai fazer na segunda instância. Fazer a petição de recurso, ir despachar com o relator, explicar, fazer o memorial, levar o memorial, despachar o memorial e fazer a sustentação oral. Todos são elementos fundamentais, claro, para aqueles recursos que têm sustentação oral. Então, quando o advogado toma consciência disso, ele começa a ver, claro que não vai ser de um dia para o outro, dia para a noite, mas ele vai começar a ver paulatinamente que os seus resultados vão ficar melhores, a sua estatística de vitórias vai crescer exponencialmente, quando ele começa a gastar essa energia maior na fase recursal. Então, eu começo respondendo a tua pergunta com esse conselho, já que a gente está aqui se dirigindo a colegas advogados, né? Então, o rol do 1015 é um rol aberto ou um rol fechado? Essa pergunta é a fácil. Aquele rol é aberto. Porque o próprio inciso 13 do 1015 diz: cabe agravo de instrumento e outras hipóteses previstas em lei. Então, na verdade, a discussão é: o cabimento do agravo é fechado em lei, ou seja, tem que estar previsto em alguma lei, ou pode também ser cabível agravo fora das hipóteses legais? E aí, você lembra disso, né? Você advoga há tanto tempo quanto eu, você lembra que na época do código anterior, o agravo de instrumento, existiam dois agravos na primeira instância, instrumento e o agravo retido, e quando o código nasceu, era opção do advogado. O advogado podia escolher se ele queria agravo de instrumento ou agravo retido. Todo mundo escolhia o agravo de instrumento, ninguém escolhia o agravo retido. Aí teve a reforma do CPC velho e transformou isso, dizendo, olha, a regra é agravo retido. E só cabe de instrumento quando tiver urgência em atacar essa decisão. Você lembra disso? Lembro perfeitamente. E aí, depois que a regra foi fazer agravo retido e agravo de instrumento só quando tiver urgência, você, Cristiano, passou a fazer mais agravos retidos do que de instrumento? Tudo era urgente. Exatamente isso. Advogado tem urgência de atacar tudo. Advogado sempre diz que algo está sendo afetado, nem que seja a vontade dele, a pressa dele, o ego dele, qualquer coisa, mas ele quer resolver logo, ele quer atacar aquilo logo. Sim. Então, no final das contas, ainda no Código Velho, a gente fazia agravo de instrumento para tudo, porque a gente dizia que tinha urgência para tudo. Quando discutiram o Código, o de 2015,
O legislador pensou o seguinte: olha, nós deixamos para o advogado escolher quais eram as hipóteses urgentes e quais eram as não urgentes. Só que o advogado se comportou mal. O advogado não soube identificar o que era urgente e o que não era urgente. O advogado dizia que tudo era urgente. Então, já que ele se comportou mal, não dá para deixar ao advogado a possibilidade de discutir o que é urgente ou não. Vamos pegar para nós, lei, essa função. A lei vai dizer quais são essas hipóteses de urgência. E fizeram o rol do 1015. Então, eu acredito, mas é só o que eu acredito, eu não estava lá para ver a discussão, mas eu acredito que a ideia foi criar um rol de decisões urgentes. Se no Código Velho eu dizia, faz instrumento aí quando for urgente, e você não soube dizer o que era ou o que não era, então eu vou ter que dizer o que é urgente. É esse rol aqui. Mas o legislador, como todo ser humano, é falível. E é claro que ele ia esquecer uma ou outra decisão urgente. Aí veio a decisão do STJ e disse, olha, vamos dizer que o rol é fechado, mas a gente vai mitigar isso para outras hipóteses de interlocutórias não previstas em lei, mas que tenham essa urgência em ser atacada. E no final, quem vai fazer essa peneira é o próprio Tribunal de Justiça, ou TRF, né? Dependendo se for estadual ou federal. Isso é ruim. Eu acho isso ruim, porque gera uma instabilidade muito grande. Menos mal que a decisão do STJ que você se referiu, né, da ministra Fátima Nancy Andrighi, menos mal que ela fez uma modulação. Então, se você interpõe seu agravo de instrumento e o tribunal disser que não é caso de agravo de instrumento, você não sofre preclusão e você ataca aquela decisão lá na preliminar de apelação no futuro. Dissolve um pouco essa instabilidade. Mas ainda assim é ruim, né? Eu gostaria de saber exatamente quais são os casos de agravo de Mas instrumento. assim, eu tenho até um pouco de dúvida se o que ela fez ali foi uma modulação ou se esse trecho em especial foi apenas um obter dictum, entendeu? Porque a modulação específica que houve, a meu ver, né, foi com relação a que aquela tese jurídica fixada iria abranger apenas aos agravos interpostos após a publicação daquele acórdão. Essa foi uma modulação expressamente que consta lá no acórdão, né, que julgou os recursos especiais em regime repetitivo. Essa outra abordagem, em que ela fala dos agravos interpostos, quando não seria caso de agravo, quando assim o tribunal entendesse, a meu ver, ela diz apenas de passagem. Né? É um dos trechos que constam do acórdão. Né? Diz que não cabe mandado de segurança, como se fosse dano recursal, e aí fala também desse ponto específico. Né? Então, assim, eu particularmente... Não é nem o caso de não concordar com a decisão. Me parece que ela foi uma decisão que trouxe, a meu ver, mais instabilidade. Veja bem, eu também não concordo com o rol do 1015. Cada um de nós vai ter a sua opinião, né? Que o rol é bom, que o rol é ruim, decisões que poderiam constar ali, mas que não constaram. Mas eu acho que a gente tem que entender a finalidade da legislação, a intenção do legislador, que foi efetivamente limitar. Né? Se era bom, se era ruim o sistema anterior do agravo do instrumento, também não vem ao caso. Né? A meu ver, não era ruim. Não era ruim o sistema anterior. Não era esse um problema. Né? Se tem algum problema no que toca a recursos, e eu também acho que não há tantos problemas assim, é uma ilusão achar que o problema do processo são os recursos, mas, enfim, me parece que o agravo não era um problema, né? Era alguma coisa que já estava, de certa maneira, consolidado. Né? Consolidado. Mas, amigo, vamos lá. Deixa eu aproveitar aqui, a gente já está com 45 minutos de conversa. Eu posso ler uma pergunta aqui, enquanto isso? Claro, bora. Até melhor. Ó, Aline Solino fez a seguinte pergunta. Ó. Flecha, quando você... Ah, é? Aline, um abraço para você. Aline disse assim, Flecha, quando você fala em despachar os memoriais, nesse caso, por conta da pandemia, você entende que o advogado pode pedir a retirada de pauta do julgamento virtual em segunda instância para poder despachar os memoriais de modo presencial? Não dá para fazer isso, Aline. E eu gostaria muito que fosse possível, porque a minha atuação pessoal hoje é quase que exclusivamente no tribunal, na segunda instância. Mas não dá para fazer isso. O entendimento é que a gente só pode pedir para retirar da sessão virtual se for caso de sustentação oral
e você queira sustentar. Então, quando não tem, o recurso não tem sustentação, é virtual direto. E saiu uma resolução do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mais uma vez, para quem estiver assistindo fora do Rio, tem que olhar a resolução do seu próprio tribunal. Mas aqui no Rio de Janeiro saiu uma resolução do dia 29 de abril, se eu não me engano é a resolução número 9 de 2020, mas com certeza do dia 29 de abril, que eu batizei de New Novo CPC. É isso que essa resolução faz. Ela diz como o advogado deve se comportar na fase recursal do TJRJ, entre outras coisas. Mas o principal ali é isso. Então, tem a sustentação oral virtual. Está estabelecida ali. Então, agora, se o seu recurso tem sustentação oral, ele vai para a sessão virtual de qualquer maneira, e aí você faz uma petição lá no seu recurso, dizendo que você quer fazer a sustentação. A Secretaria da Câmara te inscreve para fazer a sustentação e disponibiliza um link daquela sessão. Aí você vai entrar na sessão virtual pelo link. Eu acho que o tribunal usa, acho não tenho certeza, usa o Microsoft Teams, é o que o tribunal está usando. Você entra e fica ali assistindo. Então é exatamente como uma sessão presencial, só que virtual. Você vê ali os quadradinhos dos desembargadores que estão votando, os advogados da plateia presentes ficam ali com os seus próprios quadradinhos, e quando chamarem o seu processo, aí você se apresenta, quer usar a palavra? Sim, aí você começa a falar, está com o computador na sua frente, e você faz a sustentação ali na frente do computador como se fosse a presencial. Então, até nos casos que tem sustentação, já está sendo feito de modo virtual no Rio de Janeiro. Então, Aline, a gente não conseguiria pedir para tirar da pauta virtual para despachar os memoriais. A gente não conseguiria fazer isso por causa dessa nova resolução que é do TJ do Rio de Janeiro. Flecha, falando de sustentação oral, qual a sua opinião acerca da eficiência de uma sustentação oral para a advocacia? O que você acha? Surte resultado, não surte? Tem que fazer em todos os casos? O advogado seleciona o caso que acha mais relevante fazer aquela sustentação oral? Qual a sua opinião sobre isso? Presidente, desculpe, eu já respondo essa, porque acabaram de nos complementar a resposta aqui, ó. Desembargadora Natasha Tostes, da 26ª Câmara Civil, botou aqui a informação complementar. O Webex Cisco é a plataforma que a maioria das câmaras vai ter que usar. Então, perfeito. Recomendo fortemente, eu vou anotar aqui, de verdade, vou anotar aqui, e recomendo que todo mundo anote esse nome para já começar a pesquisar como é que baixa isso para o seu celular, tablet, computador. Que alguma coisa bacana também que poderia haver agora é a padronização desses mecanismos, né? Seria muito importante que houvesse uma padronização dos sistemas utilizados pelos tribunais, porque isso aí facilitaria sobremaneira agora, né? Especialmente para advogados que atuam em mais de um tribunal, né? Isso é a grande maioria, né? É verdade. Perfeito. Desembargadora Natasha Tostes, muito obrigado. Aqui, ó, presidente Renata Gil, lá da AMB, colocou aqui, ó, a AMB presente. Presidente, muito obrigado aqui. Já falamos sobre a sua interpretação da resolução 318. Falamos um pouco mais cedo nessa live aqui, tá, presidente? Muito obrigado. Citei o seu nome, obviamente. Bom, e essa pergunta agora, como fica a questão da sustentação? Se você acha que isso aqui é importante, eu digo de maneira geral, não apenas no momento atual. De maneira geral, qual a sua impressão da sustentação oral, né? Eu acho extremamente importante fazer a sustentação. Acho que é importante demais fazer isso. Agora, tem que ter cuidado e fazer em todos ou em alguns. Fazer em todos, absolutamente todos. A gente não escolhe qual AIJ a gente vai, tem que ir em todas. Então, é a mesma coisa. O que acontece no processo acontece no recurso, tem que fazer sustentação em todas. Por que eu recomendo isso? Porque, às vezes, o que a gente fala chama a atenção dos desembargadores que estão ouvindo. Então, isso é bem importante. É um detalhe que passou despercebido. Isso é bem importante. Segundo, eu vou fazer sustentação só naqueles processos importantes. Ok. Então, o dia que aparecer um processo importante, você vai debutar na arte da sustentação. Não é melhor você fazer isso nos processos que você reputa menos importantes?
para pegar uma tarimba, uma experiência, e quando vier o importante, você fala, bom, já fiz um monte, esse é só mais uma, tá tranquilo, e você vai com mais segurança. Então, eu acho muito importante fazer isso. Agora, quando vai... Geralmente, o advogado ele faz o memorial, depois vai sustentar. É só opinião, não existe regra para isso, é só uma opinião. Mas eu acho que não faz muito sentido o advogado que faz memorial, entrega o memorial e depois sustenta exatamente o que está no memorial. Isso não faz o menor sentido. Absolutamente não faz sentido. Porque os memoriais são lidos. Eu posso atestar que os memoriais são lidos. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, não é memorial que a gente entrega assim, joga no lixo. Não, os embargadores leem. Claro que toda regra tem exceção, mas em regra, eles leem. E algumas vezes, eu já vi o relator levar o meu memorial para a sessão de julgamento. Então, é mais uma prova de que eles são eficazes. Então, se o memorial, em regra, é lido, a sustentação oral com o mesmo teor do memorial, além de ser inócua, você cansa o julgador. Pô, você está falando o que ele falou no memorial. Eu acabei de ler o memorial. Então não faz muito sentido. Então o ideal, embora a gente tenha 15 minutos para sustentar, o ideal é que a gente gaste menos tempo que isso e chame atenção para fatos. Não precisa ter advogado que começa fazendo um resumo do processo. Não faz sentido nenhum, porque já foi disponibilizado o relatório daquele processo. Outra coisa, se o relator vai dizer assim, advogados presentes? Sim. Vai usar a palavra? Sim. Pois não, pode subir na tribuna. Doutor, dispensa a leitura do relatório? Dispense. Sempre dispense a leitura do relatório. Porque o relatório foi disponibilizado antes no sistema do tribunal. Então, ao dizer, eu gostaria que lesse sim, você está confessando que você não leu um documento que tinha que ter lido e que estava à disposição no site do tribunal. Então, sempre dispense a leitura do relatório, isso é bem importante. E aí, quando começa a falar, você já ganhou tempo para não precisar fazer o resumo do processo, que é o que está no relatório. E aí começa a chamar a atenção para fatos. Os fatos aqui discutidos são esses. É importante que na folha tal tenha um documento tal para o qual eu chamo a atenção. E só. Não faz muito sentido de dizer, porque o artigo tal fala, não sei o quê. Porque o desembargador sabe disso. Ele sabe, ele conhece a lei também. No máximo, você pode dizer, olha, essa questão é bem controvertida na jurisprudência. Esta corte tem julgados para os dois lados. Por exemplo, o desembargador fulano de tal, no acórdão tal, fala o número, leva previamente anotado, fala desse jeito, e esse outro acórdão fala desse jeito. Porque discutir letra de lei ou discutir jurisprudência que é consolidada só vai cansar a plateia inteira, tanto de julgadores quanto de advogados que estão atrás de você. Então, esse é o grande detalhe, na minha opinião, esse é o grande detalhe da sustentação. É você chamar atenção para fatos e que seja bem pontual. Eu quero chamar atenção para esse fato aqui, que tem que ser visto assim e não assado, esse fato e esse fato. E pronto. E encerra pedindo provimento, ou se você for recorrido, por negar provimento ao recurso. Pronto. Suficiente. E, um último conselho. Tem advogado que diz assim, advogado presente? Aí levanta. Aí levanta a mão. Sim. Aí, às vezes, ele não vai sustentar. E ele permanece sentado lá. Fica de pé. É o seu recurso. Mostra algum interesse. Fica de pé ali ouvindo. Não, quero sim. Se eu vim só acompanhar. E continua sentado. Ou pior, vai sustentar, termina de sustentar e volta para sentar. Não é só mostrar respeito. Fica ali esperando. Uma deferência. Fica em pé ali. Não só uma deferência, é um respeito. Mas não só deferência e respeito, mas também mostra a preocupação com o seu processo. Eu estou aqui, eu estou atento, eu estou aqui. Exatamente. Então, assistir o julgamento, quando você já se identificou e assistir sentado, eu acho desrespeitoso. Também é só a minha opinião, não tem uma regra para isso, né? Concordo plenamente. Amigo, eu acho o seguinte, a gente está realmente chegando no final, passou rápido demais.
Tem gente Acabamos de começar, gente. Tem gente até pedindo para a gente continuar. Encerra essa e começa outra. Eu acho que a gente vai desmarcar uma nova data mesmo. Cara, eu queria te agradecer muito, né, a sua, mais uma vez, disponibilidade, bater esse papo com a gente. Né? Você já esteve aqui em Campos, em outras oportunidades. Eu queria realmente te agradecer. E eu queria deixar, evidentemente, aí os últimos 2 minutos para que você faça as suas últimas observações, mas já te agradecendo de antemão e agradecendo a todo mundo, né, que nos acompanhou aí. A audiência foi bem bacana, bem legal. Foi bem legal. Estou vendo aqui, a gente está agora com 116 pessoas na sala. Já teve pico maior. Eu achei que foi bem legal. Gostei bastante. Mas eu fico muito feliz por vários motivos. E como meu pai costuma dizer, você conhece meu pai, Cristiano? Como meu pai costuma dizer, palavras o vento leva, né? Então, eu gostaria que o meu modo de falar, a minha expressão facial, a minha empolgação de estar aqui, seja uma prova do quanto eu gostei de estar aqui, do quanto eu gostei do convite. Gostei demais. A gente está aqui há 58 minutos, parece que tem 3 minutos que a gente está aqui. Se eu tiver que fazer um resumo do que nós falamos em 1 hora, eu não vou nem saber de tão rápido que passou. E eu estou à disposição para outras lives e para outros eventos presenciais quando for possível. E já que você me deu a palavra, eu quero só registrar publicamente a minha profunda gratidão pelo que você me proporcionou 2 meses atrás, antes do isolamento social, que foi o evento que eu estive aí em Campos. Aquilo, até hoje, é assunto comigo, com a minha esposa, com meu pai, com a minha mãe, para quem a gente contou. Foi um evento muito bonito. Você me proporcionou um dos momentos mais felizes da minha profissão. Então, muito obrigado. Obrigado a todos aí de Campos. Já é uma cidade do meu coração. Que bacana. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Aquele evento realmente... Foi na última semana, né? Foi no dia 9 de março. Na semana seguinte já estávamos lá num período de isolamento, com as aulas suspensas, com tudo suspenso. Mas, gente, muito obrigado, Flecha. Obrigado, amigo. Foi um prazer mais uma vez. A gente vai se falando, de repente marca alguma outra coisa mais para frente. Tá Certamente, bom? Estou à disposição. Um abraço, meu amigo. Obrigado, cara. Valeu, um abração. Tchau, gente. Um abraço.